Live streaming is on. Muito bem. Então a gente está no Evangelho de Mateus, né? Nas indagações de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito. Hoje, qual é o versículo do capítulo 11, Cris? Continua o 9, a continuação. A gente continua o 9, né? Isso aí. Muito bem. Essa perícope vai até o 19, né? Então a gente está indo sorvendo ela, né? Muito importante, muito profunda, né? Essa perícope toda aí para a gente tirar lições importantes, né? Quando a gente faz esse estudo, né? A ideia, né? Do NEPD, Núcleo do Estudo e Pesquisa do Evangelho, é a gente transformar, aprofundar esse conhecimento, entender a essência dele e traduzir ele para os nossos sentimentos, né? Esse é o objetivo número 1, né? Quando a gente consegue fazer essa transposição, né, para dentro de nós, para as nossas vidas, para as nossas atitudes, o meio que a gente se encontra vai se modificando. E é esse o fator, né, que vai fazer com que outros corações, em observando as nossas atitudes, a nossa transformação, o nosso esforço diário, constante, né, é que vai fazer toda a diferença, né? Então, um coração tocado pelo Evangelho, modificado pelos preceitos, né, alinhado com a atitude do Cristo, né, pode fazer toda a diferença no seu meio família, no seu meio social, no seu meio de trabalho, né, na comunidade, aonde quer que eles se encontrem, a sua ação, a sua fala, a forma de pensar vai estar alinhado. Então, por isso que a gente não tem pressa de passar, né, simplesmente passar a perícope e a gente tem uma noção, a gente procura aprofundar isso, né, trazer lá para o sentimento mais profundo, né. O Aloysio nos dá uma base muito grande, porque ele tem um grupo por trás dele que ampara, que estuda, né, de especialistas, né, na cultura judaica, na língua, na história, na exegese de todo o processo. E também o NEP, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa, nos dá a possibilidade de fazermos a nossa pesquisa também, trazermos todos os elementos que a gente encontra dentro das obras básicas, as obras de Emmanuel, né, escritores que têm vastos no mundo, na área da psicologia, na área de sentimento, na área da análise, o que for, da ciência, para que a gente possa agregar isso nesse estudo, né? Então, é um estudo que nos dá todas as possibilidades, mas nunca perdendo a essência, né, que é cada versículo do Evangelho de Deus exemplificado pelo Cristo. Contigo, Cris. Então, desejo a todos um bom estudo, né, perguntem, né, participem, né, abram o coração. As dúvidas mais simples e singelas são as que mais nos auxiliam a compreensão, então não se acanhe de perguntar, de interromper, porque a gente aprende uns com os outros. Esse é o objetivo do estudo, tá bem? Muito bem, então. Bom dia a todos, que eu não dei bom dia ainda, só abanei, ou sei lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao versículo 9 do capítulo 11, que diz o seguinte, vou começar a compartilhar, que daí a gente já consegue visualizar. Tá. O versículo diz: mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que profeta. Então, para retomar, né, o que a gente conversou, o que a gente já falou, explorou na semana passada, eu trouxe algumas coisas, algumas curiosidades com relação à prisão de João Batista, né? Então, João Batista, ele estava preso e essa prisão foi ordenada por Herodes. E logo João Batista seria decapitado.
é interessante a gente saber que no capítulo 14, nos versículos de 1 a 12, vai ser falado, vai ser tocado na decapitação do João Batista. Então, mais adiante, a gente vai seguir, né? Daqui a alguns bons meses, muitos meses, vai conseguir visualizar de uma maneira mais ampla essa situação da decapitação de João Batista. E importante a gente já trazer, né, a cena da enteada do Herodes, que é a Salomé, que dançou com a cabeça do João Batista numa bandeja. Eu, por curiosidade, fui procurar algumas coisas ontem com relação a isso, e eu descobri que tem inúmeras, para não dizer incontáveis, obras de arte barroca pintando cenas da decapitação e mesmo dessa dança da Salomé com a cabeça do João Batista numa bandeja, pintadas na época barroca. Então, o dia que a gente chegar a esse capítulo 14, que vai ser daqui a muito tempo, mas vamos lá, a gente pode também fazer uma visita, né, às pinturas, a essas obras da arte moderna, que é bastante importante também com relação ao contexto histórico enquanto sociedade, né, que essa cena ela foi bastante marcante na história. Lembrando que na arte moderna, nessa época de 1600 e poucos aí, os mecenas, eles tinham bastante importância, né, na arte, que eram as pessoas que patrocinavam os artistas, né, que pagavam os artistas. E muitas vezes os artistas faziam as pinturas, as suas obras, por encomenda, né, para conseguir o seu sustento, elas faziam exatamente o que o cliente queria. Eu trouxe, vou mostrar para vocês também, só para a gente ter uma ideia rapidinha, não quero ser chata, mas eu achei interessante, como é a minha área, eu acho que é interessante até por uma questão cultural. Compartilhar outra tela. Para a gente ver aqui a questão da arte e da religião, as pinturas de João Batista. Ó, a gente tem uma pintura feita pelo Leonardo da Vinci. Aqui o batismo, do João Batista batizando Cristo na beira do Jordão. Aqui dá para notar o João Batista e a sua roupa, né? Como a gente vem falando, e desde o início do livro de Mateus, com relação à roupa do João Batista. Que mais uma vez o João Batista, vários pintores italianos ali em 1500 e muitos, a 1600 e poucos, contam um pouquinho da história que o João Batista adolescente, aqui um pouco mais crescido, e aqui a Salomé com o João Batista na bandeja. Aqui ela está um pouco mais recatada, mas tem algumas pinturas, algumas telas que mostra ela bem faceirinha com ele, com a cabeça do João Batista na bandeja. Aqui ela já está um pouco mais, com a carinha um pouco mais complicada, né, mais irônica. Então, são diversas as telas da época do Barroco, com a Salomé, retratando a Salomé e a cabeça do João Batista na bandeja. É bem interessante a gente notar, né, que cada artista ele tem a sua visão, o seu traço aqui. É bastante interessante que o corpo do João Batista está no chão e a cabeça vem aqui sendo entregue para Salomé na bandeja. Tá, essa nossa incursão artística termina por aqui e aí a gente volta para o Novo Testamento. Maravilha, Cris, eu adorei, assim, viajei aqui, extraordinário. Nós, enquanto sociedade, nós somos um todo, né? Então, a gente não tem como separar
as vivências da cultura, das tradições de um povo ou do todo, né? Então, eu acredito que até essas curiosidades, assim, elas são bastante importantes, porque isso fez parte da formação da sociedade, né? Então, por isso que eu trago. Se for muito chatinho, vocês avisam. Se gostarem, eu trago mais. Não, vamos retomar aqui. Tá bem. Então, a gente já, eu acredito que cada sábado a gente vem batendo, vem rememorando toda a situação, né? Que João Batista, ele tá preso, daí os seus discípulos vão lá na prisão falar com ele, e ele manda os discípulos irem confirmar que aquele Senhor realmente é Jesus, né? E aí a gente vê a questão das interpretações que pode ser visto com relação a João Batista tinha dúvida realmente que era Jesus, ou João Batista estava querendo que os seus discípulos fossem até lá, educassem os seus sentimentos, educassem a sua percepção e pudessem verificar que ali realmente estava Jesus e todas as realizações que ele podia fazer, os milagres, né, que ele poderia realizar. Então, são questões que, no final, elas fazem diferença, mas elas não são determinantes, né, se a gente se identifica mais com uma explicação ou com outra. Mas, quando João Batista manda os seus discípulos para falar com Jesus, Jesus fala das suas realizações aos discípulos. E esses discípulos, então, depois de vivenciarem isso, eles retornam para falar com João Batista, né? Eles retornam com essa mensagem para ele. E então a gente se dá conta de que nesse momento Jesus está diante da multidão. E ele faz algumas perguntas, né, diante da multidão, mas principalmente para trazer essa diferenciação de postura, diferenciação de personalidade da multidão com relação ao comportamento, ao perfil do João Batista. O que é importante a gente ressaltar aqui? O comportamento da multidão, né? Se o Cristo simplesmente colocasse o dedo na ferida e dissesse: vocês como multidão, vocês são vacilantes, vocês não são elevados espiritualmente, vocês vão aonde o vento leva, as decisões de vocês são tomadas a partir do bem-estar individual, isso não ia fazer sentido, porque, em primeiro lugar, a personalidade do Cristo não é assim, ela não é acusatória, né? Ela é educativa, então ele vem para ensinar através do modelo, né? Através do modelo, né? Do seu modelo, do seu caminhar, né? Na vida, do seu trajeto nessa encarnação que ele teve. Então, o ensino dele não é trazer as palavras com as respostas, e sim com que a gente, enquanto multidão ou discípulo, que a gente possa enxergar isso e ter o discernimento e, por escolha, decidir segui-lo, né? Então, Jesus, para chamar a atenção da multidão, ele trouxe algumas considerações com relação ao que seria admirável na postura de João Batista. Então, ele vem e pergunta quem que a multidão veio ver, porque, na verdade, essa multidão, muitas dessas pessoas, elas tinham viajado quilômetros e quilômetros para ouvir a pregação de João Batista. Daí Jesus pergunta: então, quem vocês vieram ver? Um caniço balançado pelo vento? Então, o que na verdade é o caniço, né? O caniço, ele simboliza uma personalidade oscilante, frágil e vacilante. Então, é a característica primordial da multidão. Não foi mais um da multidão que essa multidão, né, que essa turba veio ver. Eles vieram ver uma pessoa elevada, uma pessoa diferenciada. E aí vem a segunda
a segunda pergunta do Cristo para a multidão, que ele pergunta ainda, então vocês vieram ver alguém finamente vestido? Então, essa segunda pergunta, ela baliza, o que ela quer dizer? Então, o João Batista, ele não é tão pouco, né, ou tão pouco evoluído quanto um caniço oscilante, mas também ele não é alguém extremamente evoluído com um perispírito diferenciado, não é? Então, esse finamente trajado, finamente vestido, ele está se referindo ao perispírito e limitando o João no sentido de esclarecer que ele não era como a multidão, ele não era vacilante, mas ele também não tinha a grandeza de Jesus ou dos espíritos crísticos, né, dos espíritos puros. Então ele faz uma baliza, não é nem tanto nem tão pouco. Eu brinquei no outro dia, né, que não é nem esfera 12, nem umbral menos 25. Então ele está ali naquele meio do caminho. E por que isso é importante? Desculpa. Isso é importante para que nós, humanidade, nós, pessoas, espíritos encarnados, tenhamos a perspectiva de que sim é possível se modificar, sim é possível se elevar. Pessoal, se quiserem falar alguma coisa, eu engatei uma primeira aqui e não parei mais, mas fiquem à vontade para me interromper, tá? Então, nesse versículo que a gente iniciou na semana passada, tem alguns pontos que a gente precisa lembrar, né? E para seguir adiante hoje. João, ele era primo de Jesus e ele veio com a missão de anunciar, né, Jesus. E o que é importante a gente lembrar? Que ele é um profeta de Jesus que veio, que estava encarnado na mesma época que Jesus, né? Mais adiante a gente vai pontuar melhor isso. Na semana passada, então, a gente analisou a palavra profeta, né? E relembrou que já tinha sido visto em Mateus 10:41, que fala nesse Mateus 10:41, a gente fez a definição dos profetas, né, em geral, e ali a gente também tinha definição, em alguma parte se falava do verdadeiro profeta. Então, quando se fala do verdadeiro profeta, se considera que existem verdadeiros e falsos profetas, né, e importante ressaltar que o verdadeiro profeta, ele tem uma concomitância, ele tem uma direção, uma mesma direção para o seu verbo e para a postura do homem de bem. Não adianta somente falar, ele precisa falar e agir, né? Dar o testemunho com relação às suas ações, com relação à sua postura. Não é aquele palestrante que vem falar bonito na casa espírita e vira as costas e rude e que é um tirano em casa, ou uma bruxa, né, em casa, vou me colocar no lugar. Então, é importante notar que a postura ela tem que ser linear, né, sem o uso de máscaras nesse sentido. Então, eu já tinha mostrado antes no nosso versículo que diz, mas então saístes para ver o quê? Um profeta, e foi o que nós trabalhamos na semana passada. E aí hoje a gente vai trabalhar, sim, vos digo eu, e mais que profeta. E o que Jesus quer dizer com esse mais que profeta, né? Eu achei interessante um exemplo que o Aloysio deu no vídeo dele, que para a gente conseguir visualizar esse mais que. Ele dizia assim, Pelé foi um jogador de futebol, né? Mas, na verdade, ele foi mais que um jogador de futebol. Ou seja, ele era completo. Me perdoe quem não concorde, é uma questão, não é de opinião, mas é uma questão para a gente conseguir visualizar o Pelé como sendo mais que um jogador de futebol, né? Eu tive a minha professora preferida no colégio, então, na verdade, sim, ela foi uma ótima professora, ela foi mais que uma professora, né? Ela amplificou a sua postura de professora. Então, é nesse sentido, assim. E aí, aqui,
o que a gente vai se basear com o estudo dos textos que vão vir a seguir é que Jesus afirma que João Batista é o profeta. Então, como a gente trabalha aqui no Miudinho com as significações, com o desdobrar dos significados, é bastante importante notar que aqui a gente está usando um artigo definido, o profeta, e não um profeta. Não sei se vocês conseguem visualizar que quando a gente fala num artigo definido, como o próprio nome diz, estou definindo esta pessoa ou esta situação, né? Quando a gente fala num artigo indefinido, ele é amplo. Então, eu posso dizer assim, tô com fome, queria comer alguma coisa, eu queria comer uma comida, né? Então, eu tô dizendo que quase que qualquer comida, quase que qualquer coisa que me mate a fome me serviria. Mas, se eu disser, eu quero comer aquele pão, então, é aquele, estou definindo que é isso. Então, toda a nossa análise dessa parte do versículo, ela vai ser baseada nisso, nessa definição, sendo o escolhido, o melhor, o mais perfeito. E essa qualificação de melhor e mais perfeito é analisado dentro do contexto nosso de planeta Terra e nosso de civilização que estava habitando a Terra neste momento. Não que ele fosse melhor do que os outros, e sim que ele fosse o mais adequado. Então, João Batista, ele era o grande profeta, né? Dentre todos os profetas da Terra, ele era o maior. Ele era o profeta dos profetas. E aí a gente tem essa questão de que vários profetas anteriormente, né, antes de João Batista, anunciaram a vinda de Jesus, mas somente ele esteve encarnado no mesmo momento que Jesus. Então ele é um profeta messiânico que nasceu junto com o Messias. E além disso, ele o batizou. Não sei se vocês lembram que uma das telas que eu mostrei há pouco foi do batismo do Cristo por João Batista na beira do Jordão. Então, a mensagem trazida por João Batista, ela foi a mais importante de todas. Então, ela deveria ser comunicada pelo profeta mais especial de todos. Quando a gente quer... vamos continuar brincando e fazendo os meus exemplos aqui. É aniversário do Marco, tá? Então, eu vou querer encomendar um bolo, uma torta para ele. Eu vou pegar uma torta qualquer ou eu vou pegar aquela torta mais gostosa, mais bem feita, que dá aquele sabor que ele gosta, que é só sabor de criança, chocolate com leite condensado. Então, eu vou nessa, né? Eu vou na confeiteira que faz a torta, que para ele é a mais, é a que ele gosta mais, é a mais adequada. Então, é isso, né? João Batista era o que estava mais apto para vir junto com Jesus, né? 6 meses antes, pelo que a gente pôde estudar aqui, que a mãe de Jesus e a mãe de João estiveram grávidas, né? Por alguns meses ali ao mesmo tempo. Então, ele foi o profeta mais adequado para trazer essa mensagem mais importante, né, para nós. E daqui a pouquinho a gente vai ver por que essa mensagem foi a mais importante. Alguém, por favor, quer falar alguma coisa? Ninguém? Então, continuamos. Aqui, então, a gente inicia a parte dos textos, né, que o Aloísio indicou. Foi bastante difícil com relação à escolha dos textos, eu acredito, para ele e para a equipe, porque, diferente das outras vezes, quando a gente tem uma palavra específica, é fácil, né? Tu vai lá e procura onde é que aparece essa palavra, né? E como que ela está colocada dentro de um texto ou de outro texto. Mas aqui a gente tem um mais que, a gente tem um conceito, né? E que esse conceito é de o
o escolhido, o apto, o especial, né? Então a gente está indicando um caminho certeiro, né? Não são incertezas, é a certeza, né? Então, para escolher esses textos, fica claro que essas pessoas que determinaram os textos, elas tinham bastante conhecimento aprofundado, né, dessas obras que a gente traz, além das obras básicas do Espiritismo. Então, vamos iniciar com um texto do Paulo Estevão, da primeira parte, capítulo 3, que é Em Jerusalém. Aqui eu trago um pouquinho da contextualização desse capítulo, para quem não entender, para quem não leu, entender, e para quem já leu, relembrar, né? Então, aqui nesse capítulo vai acontecer o primeiro encontro de Pedro com Gesiel. Cris, esse cachorrinho é contigo aí? Esse cachorrinho é no pátio do vizinho. Também, tá bom. Tá, eu não posso tirar uma pedra nele, que daí eu não vou ser uma pessoa cristã. Tá, então, continuando. O primeiro encontro de Pedro e Gesiel vai acontecer nesse capítulo 3, em Jerusalém. E ali, nas primeiras conversas com Estevão, Pedro vai reconhecer as virtudes e o amor de Gesiel com a tradição mosaica. Ele vai notar a retidão de caráter de Gesiel como relação às leis que Moisés trouxe. Se a gente for lembrar, Marco, quantas leis são de Moisés? Um horror, né? 400 e pico, não é isso? É um absurdo de lei. Então, a gente vê, né, que são variações da interpretação humana, né? Que depois Cristo vem com os seus 10 mandamentos, que eles são abrangentes e determinantes, né? São mais certeiros do que essas variações de Moisés. Então, Pedro, ele adverte Gesiel que Moisés foi grande, mas que Jesus é maior ainda. Então, lembrando algumas coisas que a gente falou já a respeito de Moisés e a respeito de Jesus, até algumas questões que a gente discutiu aqui em casa, nos nossos evangelhos no lar, é que Moisés veio com as suas leis mosaicas e com essas determinações, por mais absurdas que possam nos parecer hoje em dia, mas ele veio para iniciar uma organização da sociedade, né? E Jesus, se chegasse com os 10 mandamentos antes das leis mosaicas, ia ser impossível que houvesse uma organização mínima, né, da sociedade e das desavenças daquela época. Então, eu gosto de pensar na questão de um funil, né? Quando tu coloca alguma coisa no funil, ele vai diminuindo, ele vai estreitando, até que lá embaixo vai sair o que tu colocou no funil. Então, é mais ou menos isso, a gente vai estreitando e vai direcionando o olhar e o pensamento a partir dessas leis mosaicas que vão iniciando uma ordenação, né, do pensamento e das desavenças, né, que aconteciam, das barbáries que aconteciam, para que depois pudesse chegar Jesus com seus 10 mandamentos, né, com a sua exemplificação de amor, e que pudesse ser minimamente aceito para depois, então, serem estabelecidas as modificações, as transformações do pensamento da humanidade, né? Então, assim, eu trouxe só um pedacinho desse texto do Paulo Estevão, que o Pedro fala para o Gesiel, que diz o seguinte: o Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés. E o que o Jesus diz quando chega? Eu não vim destruir a lei. Então, ele não vai colocar por terra o que Moisés fez até então. Ele vai complementar, ele vai direcionar essa organização da sociedade que está acontecendo, que iniciou, né, nesse momento, com Moisés. Então, ele completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. E qual é esse novo ensinamento, né? A lei antiga é justiça. Então, Moisés buscou
colocar um pouco de justiça dentro daquelas barbáries, que era, eu matei a mãe do outro, daí o outro vem e mata 3/4 da minha família, daí eu vou lá e termino com a raça deles. Então, se eu matei a mãe do vizinho, o vizinho pode vir e matar a minha mãe. Então, é pelo menos organizar a bagunça, né? E Jesus vem com um ensinamento diferente, que é o evangelho. Que o evangelho, o que é? É amor, né? Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, né? Essa lei de justiça mosaica, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, e que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Então, aqui eu fiz um quadrinho para a gente conseguir separar um pouquinho, só para... Eu gosto desse esquema que é mais fácil da gente lembrar das coisas. Então, o que a lei mosaica ela significava? Ela não significava um atraso, ela significava um avanço. Ela significou uma organização. Mas, em comparativo com a lei de amor de Jesus, né, Moisés significava a justiça, significava a energia e o cativeiro. Enquanto Jesus, ao invés da justiça, ele trazia a misericórdia. Ao invés da energia, ele trazia a ternura. E ao invés do cativeiro, ele trazia a libertação. Alguém? Cris, eu queria fazer uma fala, bem importante isso que tu está colocando, e a gente vê isso seguido no Evangelho, esse cuidado que o Cristo teve de dar continuidade sem derrogar nenhuma das leis de Moisés. Então, quando ele queria passar o novo ensinamento, ele sempre dizia, né, o que está escrito na lei. Aí os doutores da lei, que normalmente era quem mais tentava fazer as pegadinhas com ele, né, que o doutor da lei era o especialista na lei mosaica, né, que era a justiça da época. Todo o Código Civil era baseado nessas leis aí, nas 600 e tantas leis. Então, Jesus, quando queria marcar o seu ensinamento, ele perguntava, o que está escrito na lei? E aí os doutores da lei, ou quem estava perguntando, dizia, né, olha, está escrito isso, né? E aí Jesus dizia, eu, porém, vos digo, e complementava, né? Então ele sempre dava o complemento, e com muito cuidado e muito respeito, né, pela lei mosaica, né? Então ele não derrogou nenhuma, ele simplesmente complementava, como tu falou ali, né? No tempo de Moisés, o olho por olho era, se alguém te machucou, te feriu, tu tem direito a machucar aquela pessoa, né, a ele do mesmo jeito, né, padecer da mesma forma. E antes era pior ainda, né, se alguém machucava alguém, tu tinha direito de te vingar, não só com a pessoa que te machucou, mas tu tinha direito sobre toda a sua família e sobre todos os seus bens, né. Então, a lei mosaica Moisés trouxe a justiça, ou seja, não é mais com a família, agora é só com a pessoa, mas do mesmo jeito. E Jesus chega e diz, o que está escrito na lei? Aí vou dizer, olha, que eu tenho o direito, eu, porém, vos digo, né, dai a outra face, perdoai 70 vezes, 7 vezes, e aí vai. Então ele complementa, né, então a gente vê a lei de Deus fracionada em 3 partes, né, adequando, né, esses ensinamentos ao nível de entendimento e da capacidade de aplicação, né. Na época de Jesus a gente começou a aprender a amar, na época de Moisés a gente aprendeu a ser justo, né, do ponto de vista do olho por olho, né, da lei de talião. Então é um cuidado que o Cristo tem de não derrogar nada, simplesmente dar continuidade, de plenificar, né, aquilo que Moisés tinha trazido ao mundo, e nada mais, nada menos, Moisés é um espírito ligado ao Cristo, né, assim como João Batista, né, um espírito, eu diria, muito familiar, né, para ter uma missão dessa monta, né. Então, eu queria só colocar essa fala, que a gente identifica muito claramente essa posição de Jesus de complemento, de planificar, de continuidade. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, ele está trazendo em cima daquele ensinamento existente, né,
um plus, né? Como a gente diz, brincando, um plus a mais, um plus, né? Uma nova forma, né? O que está escrito na lei, né? Que eu tenho que amar os meus amigos e odiar os meus inimigos. Eu, porém, vos digo que deveis amar os seus amigos e perdoar e amar os vossos inimigos. Ou seja, ele complementa, né? Ele chega e dá uma nova configuração para um novo momento, assim como vem o Espiritismo nos trazer essas revelações extraordinárias, ampliando, né, a nossa visão, a nossa compreensão do que significa o mundo espiritual. Ótimo, Éder, muito obrigada. Aqui ainda nessa página, eu gostaria de ressaltar, bem no iniciozinho que o Pedro diz, que Cristo nos trouxe a mensagem. Não foi uma mensagem, não foi uma mensagem qualquer, foi a mensagem do amor. Então, ele usa esse artigo definido como dizendo, é a mensagem suprema, né, do amor. E essa mensagem, ela é, na verdade, um novo ensinamento que Jesus está trazendo para as pessoas, para a humanidade. E esse novo ensinamento, ele é trazido para que a modificação do pensamento aconteça, né? Então, até então, não se conhecia o amor ágape. A gente já comentou, né, dos três níveis de amor. Então, esse amor pleno, esse amor completo, esse amor que não verifica se eu conheço essa pessoa é da minha família. Então, nessa época não se conhecia o amor ágape. Se conhecia, sim, o amor eros, né, o amor entre parceiros, entre marido e mulher, né, um amor muitas vezes sexual, assim, e se conhecia o amor filos. Mas o amor ágape, na sua plenitude, ele ainda não era conhecido. Então, Jesus traz isso. Nessa época, o amor ele era vacilante. E Jesus, eu usei essa palavra de propósito, ele inaugura, né? Ele dá o start, ele inicia essa possibilidade de sentimento pleno, de amor pleno, em que a gente, como o Éder disse, a gente não deve perdoar e amar só os nossos amigos, isso qualquer um faz, né? A gente tem que ir além, tem que ser pleno, tem que ser completo esse sentimento. Então, a mensagem do Cristo, ela vai chegar, que nessa época aí de Pedro e Gesiel, ela chega num momento crítico da humanidade. E o impacto dessa mensagem que ele traz é muito grande. Mas como tudo é planejado, ela não vem fora de contexto. Ela vem num momento em que a humanidade ela está sedenta por modificações, ela está sedenta por transformações. Então, essa mensagem, ela vem, sei lá, em resposta a uma grande carência. E por isso, foi deixada que essa grande carência fosse sentida para que a mensagem tivesse, que conseguisse chegar no seu valor devido. Então, existia uma ânsia em receber essa mensagem, e dessa maneira a humanidade, quando recebesse, ela daria a devida importância. Aqui eu abro um parêntese, que foi uma questão pessoal, que eu acredito que talvez a gente também esteja passando por um momento de ânsia, né? Por um momento, para alguns, de desespero, que a gente está dentro de casa ainda, alguns, né, outros já voltaram à vida normal, e a gente está vendo, está entrando em contato com os nossos amigos, familiares e tal, que vivem na Europa, e está tudo fechando de novo, com a segunda onda do Covid. Aí eu fico pensando, será que a ânsia da primeira onda não foi suficiente para entender, né? Será que a gente precisa se desesperar um pouquinho mais, ou interiorizar um pouquinho mais para conseguir entender o rumo que é necessário tomar? Não sei se algum dia a gente vai ter resposta. Eu acredito que encarnados, muito poucos, né? Mas eu acredito que é um bom momento de fazer
um paralelo dessa época aí de Gesiel com agora, que o que estava faltando naquela época era misericórdia, era compaixão, era empatia, que também eu acredito que é o mesmo que está faltando para a gente agora, né? Vale a pena pensar nisso. Então, seguindo para o próximo texto, que também é... Cris, deixa eu só fazer um comentário, Cris, que eu estava lembrando, eu e o Luciano estamos assistindo uma série da cultura otomana otomana, né? E aí eles utilizam a lei de Talião para fazer os julgamentos, né? E teve um caso bem interessante, assim, para a gente identificar como é que faziam na época, né? Chegou dois rapazes, né, que tinham brigado diante do rei deles lá. E para o rei dar o veredito sobre o que fazer diante da discussão. A briga que eles tinham discutido, e um deles tinha barba grande e o outro tinha cara lisa. E o de barba, no meio da discussão, xinga o outro de cara lisa. E quando o outro recebeu esse xingamento, ele ficou indignado, porque aquilo era o ponto fraco dele, né? Ele não gostava que chamasse ele de cara lisa, porque todo mundo usava a barba naquela época. E aí começaram a discutir de novo na frente do rei. Aí o rei para um pouquinho e disse, parei, eu vou dar o veredito, né? Os dois vão ser presos, podem prender os dois. E aí o barbudo perguntou, mas como o senhor tem que avaliar o nosso caso, e porque eu tenho razão, porque não sei o que, o outro também tinha razão. Aí o rei disse assim, vocês os dois vão ser presos. Né? Quando o cara lisa crescer a barba e tiver com a barba do tamanho da tua, aí tu vai poder arrancar a barba dele, né? Para compensar o teu erro, né? Então, eu ri muito, porque era a forma com que eles tinham de resolver as pendengas, né? Essas situações. Então, para ver como a gente evoluiu em alguns aspectos aí. É só para exemplificar antes de tu continuar aí. Sem problemas. Eu acho importante a gente trazer exemplificações, assim, que fica mais fácil de memorizar, né? Então, aqui, ainda na primeira parte, no capítulo 5 de Paulo e Estevão, que fala na pregação de Estevão, a gente já tem a transformação do Gesiel, né? Então, essa mensagem de amor do Cristo já tinha tocado o coração do Gesiel, e pelos motivos que estão no livro, que eu não vou detalhar para quem não leu, Gesiel, então, já era Estevão. E Estevão, ele estava pregando e Saulo estava na plateia. Interessante a gente pensar de que era Saulo ainda, que Saulo ainda não tinha interiorizado a mensagem do Cristo, ainda não tinha passado pelos perrengues que passou mais adiante para se tornar Paulo, né? Então, a partezinha que eu trago diz: Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares, e a revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Então, está dentro do contexto que a gente comentou agora no textinho anterior, né, no capítulo 3 do mesmo livro, que fala na questão de que Deus enviou a resposta aos nossos anseios. Então, chegou no ápice dos anseios e foi necessário, ou foi adequado que Deus, então, enviasse a resposta a esses anseios. Só um parêntese, pessoal, agora o cachorro parou, mas o vizinho tá cortando a grama, então eu peço desculpas pelo barulho. Eu já fechei as janelas tudo aqui para ver se diminui um pouco o barulho. Mas seguimos. Então, o que a gente precisa notar aqui? Deus enviou a resposta divina aos nossos anseios milenares, também pode ser visto como um compromisso que Deus firmou conosco, né? Então, a gente olhando para trás pode notar que o Velho Testamento, ele é uma promessa. Ele diz que virá o Messias, ele diz que Cristo virá. E aqui
a gente, como João Batista, como profeta, João Batista vem dizer, sim, ele está entre nós, né? Então, isso é o cumprimento da promessa que foi feito no Velho Testamento. Que significa realmente esse compromisso que Deus firmou conosco e de que nunca vai nos desamparar. Então, o homem pode abandonar Deus, mas Deus nunca abandona o homem. É o que nós temos que lembrar sempre, né? Que nós nunca estaremos sozinhos. Que esse compromisso está afirmado e que quem sempre honra esse compromisso é Deus. Nós, muitas vezes, não honramos esse compromisso. E a maior prova de amor de Deus para conosco, né, foi ter enviado o seu Filho mais perfeito. E aqui, mais uma vez, eu trago ali perfeito, adequado, porque existiam outros espíritos crísticos, outros filhos de Deus, provavelmente, que fossem talvez até mais elevados que o Cristo, mas para este planeta, para esta humanidade, para este momento específico, o mais adequado, o que se encaixava melhor, era o Jesus Cristo, né? Por isso que ele veio dentro desse planejamento para servir de nosso modelo e guia. E aí, então, ele vai passar por todas as dificuldades da vida inteira dele, que a gente já falou inúmeras vezes, que nasceu lá numa manjedoura, que eu não consigo nem imaginar o cheiro que deveria ser em volta daquela manjedoura, né? E toda a situação que eles passaram até então. Depois toda a vida dele, Calvário e tudo mais, ser crucificado, sem contar os pormenores até chegar nesse momento. E em nenhum problema levou ele à loucura, a perder a sua dignidade, a perder a sua resignação. Então, João Batista, dentro desse contexto que ele veio encarnado, assim, concomitante, né, com Jesus, ele foi o primeiro a anunciar o cumprimento da promessa do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento disse que viria, e João Batista veio trazer a mensagem mais importante, dizendo, sim, o Salvador está entre nós, o Messias está aqui. E, de certa maneira, Paulo, que era Saulo, né, depois de modificado, depois de transformado em Paulo, ele também anuncia o cumprimento dessa promessa feita no Velho Testamento. E aí continua o texto. Pode falar, Rosane. Oi, Cris. Eu queria fazer só um complementozinho nessa questão interessante da vinda de João Batista, porque João Batista era filho de Isabel e Zacarias, né? E aí Isabel era aparentada com Maria, presume-se que seja prima, porque em hebraico não existia a palavra primo, né? Assim, então, por dedução, chegaram à conclusão que poderiam ser primos, assim como João Batista e Jesus. Mas, enfim, eles, na época, já eram considerados idosos, eles não tinham tido filhos, e na época eram considerados idosos, né, que já tinham descartado essa ideia em função da idade de Isabel. E Zacarias recebeu o comunicado de um anjo, avisando que eles teriam filhos. Ele ficou muito chocado, senão não temos mais idade para isso, mas anunciou que ele teria um filho que seria muito especial, que teria uma missão especial e que o nome teria que ser João. Então, realmente é um enviado, né, para aquela época, teria que vir. Isso eu acho que meio que faz essa questão de que ele realmente era o profeta escolhido, né, em função de toda a história de vida dele. Certo, Rosane, obrigada. Eu acredito que foi no início dessa perícope que a gente comentou alguma coisa nesse sentido, que até a Lucy me passou uns versículos que eu trouxe, e até falava do encontro da Isabel com a Maria, as duas grávidas, e falando do quanto um e outro pulavam na barriga enquanto elas conversaram. Então, num dos estudos de sábado, eu não vou saber te determinar agora qual, eu posso procurar depois e verificar, mas dessa perícope a gente
a gente tratou alguma coisa nesse sentido também, e é bastante importante, sim, né, verificar essa ligação, entre aspas, anormal, para dizer que ela era incomum, né, que isso não acontecia com todos, de João com Cristo, ou seja, os corações dos dois eram muito próximos, a afinidade dos dois era muito grande, né, então, por isso também que Jesus poderia legitimar essa postura de João e escolhê-lo como o profeta, né, por ser o mais adequado, por estar mais perto de si. Então, foi bem importante que tu trouxe para a gente relembrar isso. Obrigada. Então, continuando nesse texto do capítulo 5 do Paulo Estevão. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. Isaías o contemplou vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto. Então, mais aqui uma vez um comparativo com o deserto, né? Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, como o Messias, né? Que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Então, muitos esperavam, aquela questão de que existiam expectativas, né, que eram, na verdade, expectativas falsas quanto à postura do João Batista, enquanto emissário divino, né, e profeta, e também de Jesus como o Salvador. Mas o Cristo nos libertou para sempre, Filho de Deus e emissário da sua glória. Seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Então, toda essa parte a gente vem falar, né, da questão de que João Batista, ele é o primeiro a anunciar o cumprimento dessa promessa, que ele é o emissário divino, né, que realmente está entre nós. E o Evangelho, ele vai falar do que aconteceu, né, no passado. E durante algum tempo, vieram vários profetas com as mensagens de consolação, mas só o João Batista, ele vem dizer efetivamente que chegou a hora, né, do cumprimento dessa promessa. E também a gente precisa notar que a postura de Estevão é uma postura profética também. E o Aloysio, ele levanta uma questão de que se João Batista era o Elias, né, e considerando as profundas afinidades de Estevão com Isaías, quem sabe Estevão não pudesse ser também uma reencarnação, né, de Isaías, um espírito também tão ligado nessa luta, nas profecias, em preparar esse terreno para a chegada do Cristo, né? Então, toda essa expectativa que tinha sido gerada e talvez até alimentada na população de que esse Messias seria um príncipe dominador que viria lutar com a espada, com o capacete, com o escudo. A gente já falou desses três elementos, né? Na verdade, eles são figurados, né? Pelo que a gente já conversou. Ele não veio derramar uma gota de sangue, né? E sim, ele veio trazer a lei do amor. Então, para mudar o mundo, o que é preciso é espalhar, sim, a boa nova. É espalhar o amor, a compaixão, a misericórdia, a empatia e várias outras coisas, a caridade. É isso que Deus veio nos ensinar. Então, a mensagem
mais importante é que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Alguém quer complementar? Sheila, pode falar. Deixa eu abrir o microfone. Eu lembrei, Cris, né, que a gente usa em vários momentos a obra Boa Nova, né, e particularmente, assim, tem uma passagem, até fui procurar, que fala, né, desse ensinamento do Cristo, que está lá no item A Grande Lição, logo no início. E aí lá, né, Humberto de Campos narra, né, que a mensagem cristã não se vai dizer, né, que não se reveste o ensinamento de Jesus de qualquer fórmula complicada, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciásticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade do amor e do conhecimento. Então, é bem interessante, né, porque, de alguma maneira, né, acolhe tudo que você está dizendo, né, e eu, particularmente, é um livro que eu gosto, né, bastante quando a gente trabalha nessa essência, né, e aí ele vai ainda dizer, né, Humberto de Campos vai dizer que o Cristo, então, dirige a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Então, o quanto, na verdade, nos permite, digamos assim, meu bem, eu caí da chamada. Não é possível. Não, tá aqui, a gente tá te vendo. Ah, tá, mas onde é que eu tô? Caí. Não é possível, eu pensei. Eu fazendo aqui a maior preleção, né? Não, mas a gente ouviu tudo bem direitinho, Sheila, bem certinho. Eu acho que é tão bacana, né, essa passagem, porque é que eu abri uma janela separada, que né, eu particularmente gosto muito desse livro quando a gente vai para a essência, né, e aí justamente vai trazer, né, esse ensinamento da simplicidade, porque não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula complexa, né, mas que vai nos exigir, dentro dessa simplicidade, um esforço enorme, e ainda, né, nessa mesma mensagem, complementa que ele não exige de nós uma transformação imediata, né, mas sim que, na verdade, ela é no tempo, nas condições objetivas que nos são, de certa forma, dadas, né, e dentro daquilo que a gente vai colocando como objetivo também da nossa vida, né. Então, é muito bonita essa passagem aí do Humberto de Campos. Obrigada, Cris, só para complementar. Ah, bem bom. Éder, tu tinha levantado a mãozinha? Eu tinha, só para complementar o que a Sheila falou, no livro Emmanuel, tem um livro chamado Emmanuel, que foi escrito por Emmanuel, né, onde fala ali, até o Zé fez uma palestra para nós, já estudamos em outros sábados lá no Boa Nova, sobre a formação da mentalidade cristã, que é um dos pilares mais importantes que eu vejo, assim, dentro desse trabalho. Mas lá fala, né, no item 35, que o evangelho, como falou a Sheila ali agora, o evangelho é simples, né? Os seus ensinamentos são simples. O complexo somos nós, ou seja, a complexidade está em transformar essa simplicidade, né, em algo prático. Então, a grande dificuldade é a complexidade que nós damos, né, pelo simples fato de não usarmos a vontade, né, como elemento primordial, né, para que essa simplicidade do Evangelho ela vigore em nós. Então, o Evangelho é simples, os seus ensinamentos são simples, o complexo somos nós. Então, temos que ficar menos complexos, mais abertos, né, e alinhar a forma de pensar, de ver, de agir com a simplicidade, né, e não com a complexidade. Rosane, tu levantou a mãozinha? Isso, só também mais uma complementar. Me corrija se eu estiver errada.
Também nessa época, eu imagino que também João Batista tenha sido enviado também em função disso, tinha essa questão de que tu teria que nascer judeu para ter, digamos assim, ser um filho de Deus, ser um merecedor de algo. E aí não importava o que tu fizesse, se tu fosse nascido no meio judaico, tu já teria, né, já teria esse privilégio, digamos assim, é uma espécie de segregação, né? Então, João Batista veio para mostrar que não adianta só tu nascer judeu, qualquer um pode ser, né, um filho de Deus, desde que tu viva da maneira com que agrade a Deus, desde que tu siga esses ensinamentos. Então, aí eu acho que isso acabou, isso também criou muitas brigas, creio eu, né, porque os judeus se acreditavam ser o povo escolhido e tal, né, e desde que nascesse judeu já estava tudo certo, não precisavam trabalhar muito, não. Então, isso não vem de acordo com o que a gente aprende, né, com os ensinamentos. Acho que só essa questãozinha. Que eu queria só complementar o que a Rosane falou, né, que a gente ouve muito falar dentro do meio espírita, né, tem muitos espíritas que batem no peito, eu nasci em berço espírita, né, como se fosse um troféu, como diz a Rosane, né, um privilégio nascer no mundo judeu. Eu nasci no berço espírita. Quem nasce no berço espírita é porque tem muita necessidade de desde pequenininho já ir torcendo, né, o ramo, né, para que ele não fique torto, né. Então, eu conheci a doutrina espírita com 60 anos, né. Que bom que não precisou antes, né, mas quem nasce em berço espírita não é um privilegiado, é um necessitado, Live streaming porque has precisa muito mais, né, do que qualquer outra pessoa, desde pequenininho, né, ser evangelizado e ser atendido às suas necessidades, né, com os parâmetros do evangelho. Então não é privilégio, né, é necessidade. Certo, bem importante esse esclarecimento. Então, seguindo aqui, a gente vai para o capítulo 41 do Caminho, Verdade e Vida, que fala da regra áurea. E uma das frasezinhas que a Sheila leu estão de acordo com o que eu trouxe aqui. Que o versículo que esse texto ele fala, que esse capítulo fala, traz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele está em Mateus 22, 39, e é uma fala de Jesus, né? Então, um fragmento do texto que eu trago na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Ou seja, Cristo trouxe, né, dentro daquele outro texto que eu trouxe, já vou localizar aqui, de que Cristo trouxe a mensagem, né? Pedro já disse para Gesiel isso, que Cristo trouxe a mensagem do amor. Então, essa lei de ouro, ela já tinha sido recebida. E profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, cada um se adaptou, né, da maneira em que pôde ou que quis, né, dentro dessa questão também de que o Éder falou da boa vontade, né, da vontade em adaptar-se, né, para conseguir entrar, ou deixar entrar realmente essa lei de ouro do Cristo. Então, suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram ela em vista dos seus testemunhos fragmentários. O que eu acho que é importante a gente trazer aqui? Que esses testemunhos fragmentários, o que isso quer dizer? Em que houveram testemunhos, e esses testemunhos foram importantes, foram necessários, serviram de exemplo, né, para muitos, mas eles não foram completos, eles foram fragmentários. Eles aconteceram em determinados momentos, não houve uma modificação por completo. Mas isso não quer dizer que tenha sido falho, pode ser, a gente pode ver por um início, né? Um início de modificação, de transformação da postura. E
E a gente precisa também pensar que essa é a regra da magnanimidade, essa regra do amor, essa regra de ouro, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é uma regra que ela mantém a humanidade. É uma regra que ela é estabelecida e a partir disso a gente pode pensar que os seres humanos não se autoexterminaram ainda, né? Que os seres humanos não se mataram entre si. E então, voltando a esse início que diz que todos os povos receberam a lei, todos nós, né, em outras encarnações, recebemos essa inspiração da regra áurea. Só que o que a gente precisa pensar com relação a isso? Que quanto mais identificado a regra áurea, mais fiel será a mensagem do profeta. E aí eu poderia dizer também, talvez, que mais verdadeiro seja esse profeta. Porque se eu estou identificado com se eu sou um profeta e estou identificado com essa regra áurea, eu vou transmitir essa mensagem da maneira mais fiel possível. Agora, se eu não estou identificada com essa regra áurea, eu já vou achar, e no momento em que eu acho, eu estou fazendo uma interpretação. E aí eu não estou entregando essa mensagem intacta, né? Eu já estou me colocando não como profeta, mas sim numa outra ponta de interpretação dessa inspiração. Então, retomando o que a Rosane falou no início, da questão da ligação de João Batista e de Jesus, a gente pode dizer que o coração dos dois eles estavam intimamente ligados. E que foi por isso também que Jesus escolheu João Batista como o profeta, por saber que ele estava alinhado com essa regra áurea e que ele traria essa mensagem da maneira mais fiel possível, que ele ia se empenhar, que ele ia empenhar a vida para trazer essa inspiração, essa mensagem da chegada do Cristo, né? E também, uma das características de João, que a gente pode também analisar com relação a bem no início dessa perícope, quando João manda os seus discípulos para verificar que é Jesus, que esse envio dos discípulos até Jesus também pode ser uma maneira do João verificar se o seu trabalho como profeta estava sendo, ou até ali, foi bem realizado, se ele realmente cumpriu a missão que ele se comprometeu. Então, isso também está intimamente ligado com a vigilância, né? Do cumprimento do que nós viemos fazer. Então, João, ele era muito correto, e muitas vezes até chegando a um extremo, mas essa retidão de caráter dele também fazia com que ele sempre fizesse uma autoanálise, verificando se ele estava cumprindo com a missão acordada da maneira satisfatória ou da melhor maneira possível. Então, João, por isso, foi o profeta mais perfeito para vir anunciar a encarnação da regra áurea, que a encarnação da regra áurea é Jesus. Então, continuando só esse finalzinho do texto. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais. Lembrando aqui que ele falou, né, dos testemunhos fragmentários. Então, Jesus não veio com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, dentro daquilo que a gente já comentou no início, né, da postura do Cristo, que a maneira dele ensinar não é dando a resposta, e sim trazendo o seu exemplo, trazendo os seus ensinamentos, trazendo o seu caminho, né, a sua retidão de caráter como maneira de que a gente possa observar e sim seguir esse exemplo.
Alguém gostaria de complementar? Está terminando já? Não. Não, eu vou falar, mas daí não tem muito a ver com isso aí. Posso falar lá adiante. Então, mais adiante. Aqui, eu trago o versículo 30 do capítulo 3 de João, que diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o versículo. Que ele pode ser verificado, que ele pode ser analisado de uma maneira mais superficial, mas também de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Então, o que a gente pode concluir disso? Que esse pensamento de João apareceu quando ele percebeu que a mensagem da regra áurea, que a mensagem da encarnação de Jesus havia sido entregue para a humanidade. Então, assim, qual era a missão dele? Trazer, né, essa notícia. Trazer a notícia. Depois que essa notícia já tinha sido entregue e que a humanidade já estava ciente, já tinha sido inspirada com isso, ele perdeu o protagonismo, porque o trabalho dele já foi feito. Então, a partir daí, como se a gente pensasse uma reação em cadeia. Então, a partir daí, a missão dele já não seria mais o ponto focal da situação. Então, ele perde protagonismo por ter completado a sua missão e deixa as atenções voltadas a Jesus e a sua magnitude e elevação espiritual. Então, depois de que estava estabelecido que Jesus estava entre nós, João terminou a sua missão, né, a mais importante da sua profecia, né, mais importante, e a partir daí, quem deveria ter a atenção seria Jesus. Então, é necessário que Jesus cresça e que João, né, eu diminua. Mas também, de outra maneira, se a gente pensar na personalidade mesmo de João, que, como eu disse, sempre fazia suas autoanálises, sempre fazia as suas avaliações interiores, né, de entender que ele, enquanto João, veio com uma missão, mas também para conseguir reparar, equilibrar algumas coisas que foram feitas e que coisas, né, enquanto Elias, enquanto encarnado como Elias. Então, nesse sentido, João, ele teria que ser bastante rígido ao encontrar os seus vícios, né, interiores e eliminá-los. Dessa maneira, ele diminuía o espaço de Elias, João, dentro dele, abrindo espaço para Jesus, né, dentro dele. Então, tem uma fala, acho que é do Paulo, né, que diz que já não sou eu, mas que vivo em mim, agora é Cristo que vive em mim. Então é isso, nós devemos, quanto mais espaço nós abrirmos para o Cristo dentro de nós, né, quanto mais Cristo cresça no nosso interior, quanto mais a sua filosofia, o seu amor e a sua regra áurea esteja interiorizado, e menos a gente deixa o nosso fator individual tomar conta, mais perto da transformação a gente está. Pode falar, Zé. Só para tentar contribuir um pouco, naquele tempo não existia ninguém com uma correção de caráter tão estabelecida quanto João Batista, mas mesmo tendo aquela dificuldade que ele tinha de estabelecer o Messias como o mensageiro do amor, né? Porque ele trazia na sua essência a ideia do Messias como um vingador. Então ele precisou construir no próprio coração, com os ensinamentos do Cristo, essa flexibilidade para poder avançar. Então, por isso que ele se coloca numa posição de mediador, né,
entre nós, Jesus e os seus prepostos. E então, a ideia é amor e instrução. Essa é a orientação. Então, qualquer trabalho feito fora desse alicerce é como se fosse uma casa construída na areia. O vento e a tempestade vão derrubar. E isso é importante, porque onde é que o amor e instrução pode ser alcançado de forma mais efetiva, mais determinada? Não é na família? Então, não é junto dessas almas que a gente escolheu nos juntar aqui que a gente pode executar, concretizar e praticar essa lei de amor na sua plenitude. Ou seja, naqueles que a gente mais ama. E diga-se de passagem de onde pode vir as maiores decepções. A ingratidão não vem do vizinho, não vem do teu amigo, a ingratidão vem daqueles que estão mais próximos de ti. Então, para construir esse amor verdadeiro, o laboratório mais correto e mais efetivo está em nosso redor, né? A nossa família. João Batista era a prova desse amor, apesar da sua rigidez. E ele precisou construir essa estrutura flexível no próprio coração para poder avançar naquilo que Jesus veio ensinar. Tanto que Jesus chamava, dentre todos os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Por quê? Porque se a gente for pegar todos os discípulos de Jesus, qualquer um deles, todos são o nosso espelho. A gente pode se enxergar em cada um deles. Ele podia ter trazido 12 anjos, ou 13, 14 anjos para auxiliar. Não. Ele trouxe homens para nos mostrar que era, sim, absolutamente possível essa transformação de dentro para fora. Essa é a maior mensagem do Cristo para todos nós hoje, nesse momento. E no caso de Saulo de Tarso levou 30 anos para morrer, para nascer Paulo, o profeta dos gentios. E Jesus começa a matar Saulo na estrada de Damasco, quando ele pergunta para Saulo: por que me persegues? Ali, Saulo começa a morrer e começa a nascer o grande profeta chamado Paulo. Era isso, gente. Ótimo, senhor. Éder, pode falar. Éder, pode falar. Não podemos esquecer que a mensagem de João Batista, o precursor, era uma mensagem nova do ponto de vista de novidade, comparando aos antigos profetas, por isso que ele era o melhor de todos, maior de todos, porque ele trazia um anúncio espiritual. Nós estudamos lá no capítulo 10, versículo 2 de Mateus, né, o significado dos nomes, né? E João, que é o mesmo nome do apóstolo João, né, João Batista era João Bapta, o imersor, né, Bapta de batismo, né, que significava imersão. Então, João, o imersor, João Bapta, João Batista. Mas João significa graça divina, né? Nós não podemos esquecer que graça divina é algo totalmente espiritual. E essa mensagem, esse anúncio, né, do precursor de João, a graça divina, era para mostrar uma ação totalmente espiritual para um povo, né, que ainda não entendia muito bem, né, e que se fortaleceu com a prática da vida do Cristo, né. Então, o povo judeu aprendeu a ver, né, de forma espiritual. E a gente não pode esquecer que a graça divina, né, não vem porque a gente merece. Nós não merecíamos um João Batista, um Cristo, nós precisávamos, né, entender que João anunciava, né, um Cristo espiritual, né, não anunciava um rei, um príncipe, uma pessoa que iria construir um reino material. Ele anunciava alguém que ia mudar as nossas vidas,
né? Então a gente precisava muito disso, né? E tinha que vir pelas mãos da graça divina, ou seja, de João, assim como João apóstolo também é a graça divina, porque foi o apóstolo de maior sensibilidade, de maior espiritualidade, né? Nessa ação da pregação do Evangelho. Fala, Zé. Éder, eu me lembrei agora acho que de uma passagem que deve ter no Boa Nova, que ele considera o Evangelho de João um dos mais místicos de todos eles, né? Que na última refeição que fizeram junto com Jesus, João Humberto de Campos narra isso, deita a cabeça no coração de Jesus, e ali ele diz que, numa frase poética que eu acho linda, ele foi impregnado com o perfume do coração de Jesus, e esse é o motivo que o Evangelho de João é um dos mais místicos. Ele foi impregnado com aquele amor, com aquela energia absoluta que Cristo emanava, né? Me lembrei disso agora. Isso me emociona, Zé, porque eu fico imaginando alguém com a cabeça encostada ouvindo as batidas do coração do Cristo. Imagina a energia, se a gente fala no Cristo, né? Eu, quando leio há 2000 anos, né, a descrição de Publio Lentulus de Cristo, né? Por favor, né? Eu já me emociono ali só de ouvir a descrição física, né? A riqueza que Emmanuel tem nesse processo. Imagina tu deitar a cabeça e escutar o coração do Cristo. Não era para qualquer um mesmo. Não era, não. Muito bem, seguimos então. Próximo fragmento que eu trago é do capítulo 91 do Fonte Viva, que fala em problemas do amor. Basicamente, esses problemas que se fala aqui estão relacionados com as ressignificações que a gente precisa fazer quando o amor se instala verdadeiramente em nós. O amar, ele traz mudanças, e muitas vezes ele pode ser difícil, porque o amar alguém ou alguma coisa, ele pode significar deixar para trás outras, né? Então, é preciso ressignificar, reorganizar, entendendo que quanto maior o espaço ocupado pelo amor, por Jesus, no caso, né, dentro de nós, menor será o espaço para o egoísmo e as dispersões. Então, no momento em que a gente ama plenamente, ou ama o mais possível no nosso ser, na nossa evolução neste momento, é preciso colocar vícios para fora, dispersões para fora, egoísmo, julgamentos, críticas, colocar isso para fora, e que esse espaço, que essas coisas não tão boas, para ser um pouco amena, ocupavam dentro de nós, seja ocupado pelo amor pelo Cristo. Então, esse capítulo inicia com um versículo de Filipenses, que foi Paulo que disse, que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. E aí o texto fala, eu trouxe só uma partezinha que fala que Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicações de elevado alcance, assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Então, na verdade, o que a gente busca é ser envolvido pelo perfume do Cristo, né? É ser possuído pelo Cristo. É isso que a gente busca. É que nós, o nosso interior, nós sejamos tomados na totalidade pelo amor do Cristo. E que nós, individualmente, fiquemos em segundo plano, até, porque o que interessa é, sim, esse amor do Cristo, né?
E aí aqui a gente tem a questão do que o amor, ele vai crescer no conhecimento e no discernimento. Então, eu vou precisar conhecer e discernir, né, o que é o melhor, então quais as coisas são excelentes para que essas coisas se estabeleçam em mim, e o que não é, e o que não for excelente, o que não for de excelência, não esteja mais dentro de mim. E aqui temos o texto do batismo, né, que o Éder falou, né, do mergulho, que é o nosso penúltimo textinho de hoje, que é o capítulo 158 do Caminho, Verdade e Vida, que inicia com o versículo 5 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus." Lembrando, né, o que o Éder acabou de falar, que o batismo, ele é um mergulho, né, e que esse batismo no Jordão, em alguma maneira que a gente possa interpretar, ele seria, de certa forma, a reprodução da reencarnação, né, porque a gente reencarna, vem numa bolsa d'água, né, vem imerso na água e nasce. Então, era o que João Batista fazia, né, ele perguntava se arrependia, e aí mergulhava, né, e nessa volta do mergulho, essa primeira respirada, essa primeira inspirada, na sua saída da água, já seria uma nova vida, né? Já seria uma transformação. Essa cena é uma cena que me emociona bastante. Esse retorno da água e esse primeiro respirar fundo. Para mim, ela é bastante simbólica. Então, o fragmento desse textinho do capítulo 158 que eu trago, diz que aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Essa partezinha do exercitando-lhes a prática, o Marco já comentou em alguns sábados atrás, né, que nada vale a gente ler, estudar e tudo mais, se não for colocado em prática. Então, isso significa que o aprendizado, ele não está completo, né? Então, muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, ou seja, eles sabem, eles têm conhecimento, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, esses que ouvem serão os que praticarão, né? E os que ouvem vão se dar conta dos seus erros, dos seus vícios, e vão efetivamente, através do discernimento, arrepender-se, né, para conseguir transpor essa barreira, esse problema. Então, João, ele pregava, além de pregar no deserto, né, que a gente já viu isso, viu também das ligações dele e de Jesus no deserto, né, e das possibilidades daqueles 40 dias de Jesus no deserto, João estar acompanhando. Mas além de pregar no deserto, João também pregava nas margens do Rio Jordão. E retomando um conceito que a gente já trouxe em outros estudos, é que o Rio Jordão na verdade, água viva, né? Água corrente. Então, o Rio Jordão, ele tem um movimento, um fluxo continuado. Então, na verdade, dentro desse batismo, desse renovar, desse renascer, né? O mergulho se dava em água viva. O mergulho se dava em água que não era parada, uma água em movimento. Então, simbolicamente, significava que naquele ato de mergulhar, João estaria imergindo a pessoa no Evangelho, o Evangelho como água viva, né? E que isso significaria, então, uma renovação, uma transformação, um renascimento. Porque o mergulhar no Evangelho
é exatamente isso, né? É colocar em prática, é ouvir e transformar-se. E o evangelho, através desse ouvir, que a gente vai conseguir detectar os nossos problemas e os nossos vícios. E para terminar, do mesmo livro, capítulo 156, que intitula Intuição, que começa com Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todos os homens participam dos poderes da intuição. No divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Então, todos nós podemos ser tocados, todos nós podemos ser inspirados, né? De acordo com o que o Zé falou em um dos comentários, né? João veio como homem nascido de mulher, sendo o melhor de todos, sendo o profeta, trazendo a mensagem, mas acima de tudo ele é um homem, e isso nos abre a possibilidade ou a esperança, né, de que nós podemos sim lutar, nós podemos sim mergulhar no evangelho, sim ouvir a palavra do Cristo e sim efetivamente nos transformarmos. E assim eu termino o nosso sábado e passo a palavra para o senhor Elmer. Muito bem, Cris. Extraordinário, hein? A gente vai dar uma olhada aqui, a gente tem um material da Ila, que ela faz essa analogia aí do mergulho, né? Ela dá uma aprofundadinha ali, lá na essência. A gente vai dar uma olhada ali e depois a gente traz para compartilhar com o grupo, né? Excelente trabalho, muito bom. Muito prático e proveitoso, né? Para a nossa vida, para que a gente analise de forma espiritual, né? Para trazer isso para dentro do nosso coração, né? Essa beleza, né? Desse estudo aí. Vamos começar hoje o comentário com a Lucy.